Galera do canal Mercado, eu recebi mais um vídeo para vocês. Desculpa as crianças, mas essa capa faz de criança, mas não é de criança. É de outro tipo de profissional. Nós estamos falando de um ambiente de trabalho onde é um ambiente pesado, sabe? Um ambiente de trabalho desumano. Você vê assim, é um lugar que não tem compaixão, não tem empatia, sabe? Você vê assim, as pessoas não são tratadas com respeito, não tem respeito com as hierarquias, com as pessoas. Muito pelo contrário, você vê pessoas sendo humilhadas de diversas áreas de trabalho. E um dia, sabe, eu não entendia como um posto de trabalho funcionava dessa maneira. E, e se existia um nome para isso. Aí conversando com um amigo meu, ele falou assim, é lugar de trabalho de infantil, cara. Aí conversando com uma outra bombeira, ela falou assim, é lugar de trabalho de menino. Então é isso. Você quer saber posto de trabalho de menino? Isso aí é em qualquer área, beleza? Quer saber? Vem comigo. Galera do canal Mercado, eu recebi mais um vídeo para vocês. Nós vamos falar sobre dois tipos de profissionais. Esses dois tipos de profissionais formam o posto de trabalho de menino. Posto de trabalho juvenil. Vamos lá. Quando você coloca um profissional gabaritado, capacitado, mas de outra área, para cuidar, por exemplo, nós estamos falando de bombeiro, na área de bombeiro, área de segurança, ele não tem um mínimo de conhecimento. Nada contra, né? Geralmente coloca líderes de segurança para cuidar da gente, em nossa área, né? Mas é totalmente diferente. É assim, não estou discriminando, mas assim, até engenheiros, né? Engenheiros administrativos, as pessoas não conhecem nossa área e sofrem com isso, é verdade. Os grandes engenheiros que eu conheço, que trabalham em plataformas multinacionais e fora do Brasil, geralmente eles fazem o curso de TST, técnico de segurança, o curso de bombeiro civil, por quê? Para eles entenderem da área, ele fala a mesma língua, então ele entende, entendeu? É diferente de uma pessoa que é administrativo. Então, com isso, cria um ambiente meio pesado, por quê? Porque ele não conhece a nossa área, então ele tem que adotar um chaveirinho. A gente fala chaveirinho, é aquela pessoa, aquele profissional, no caso do bombeiro, você está falando, né? Aquele bombeiro que tem o banquinho do lado lá na salinha do gerente, que ele senta lá e passa toda a ocorrência, passa tudo para ele, né? Assim, no mau sentido, né? Porque o chaveirinho manda no posto. Esse tipo de chaveirinho é aquele bombeiro menino, bombeiro imaturo, ou seja, ele até conhece da área, até é um bom profissional, mas só que é um menino, não cresceu ainda, sabe? Não tem atitude de homem. Então, esse profissional, ele é invejoso, preguiçoso, medroso, falso, e, e, e isso são várias pessoas que são meninos, né? Por exemplo, várias pessoas. Porque assim, uma pessoa que fala nas suas costas, leva para um chefe, um seu chefe, vai lá e fala nas suas costas para um chefe, e esse chefe não vem ouvir a sua versão, então você vê que são dois meninos. Então, aí você vê um posto desse, eu queria saber o nome se dá para um lugar desse. Aí, aí o senhor que eu conheci falou que é posto de menino. Verdade. E nisso é que vai surgindo as desvio de função. Desvio de função só acontece quando a pessoa não conhece o que o outro faz, não conhece a área. Porque você vai lá nas ITs, NBRs, né, tantas outras normas que você pode ir lá e verificar, você vai saber qual é a função de um bombeiro, por exemplo.
Tem profissionais que cuidam de bombeiro, não sabe qual é a função do bombeiro, por exemplo. Eu já trabalhei em locais que, a gente tinha que pegar um carrinho e carregar várias peças gigantes de ar-condicionado, que é de manutenção, né, e andando, suando igual um porco lá, pintando hidrante, pintando marcação de piso, sabe, umas coisas assim. É porque as pessoas esquecem que existe manutenção, pintor, eh, assim por diante. E assim, você vai ouvindo cada absurdo, né, aí você vai ver, assim, por exemplo, tem lugares que é grande, muito grande, né, vamos dizer assim, no shopping, por exemplo, não tem um técnico de segurança. Aí o bombeiro tem que ficar fazendo serviço técnico de segurança, ou seja, aí tem que fazer um copia e cole para ele, deixar lá para ele ver o que ele tem que saber, né, bombeiro lá, fazer que entende e tal. Mas na verdade é trabalho de técnico de segurança, entendeu? Mas não tem, eles não querem pagar um técnico de segurança, então o bombeiro tem que fazer serviço técnico de segurança. Então, fica um ambiente pesado, você trabalhar num lugar desse. É um ambiente pesado, 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 porque assim, são profissionais que não são homens, né, são meninos. E quando você fala mal de uma pessoa, esse profissional, o chefe no caso, teria que vir ouvir o outro lado, não, não escuta. Aí então o que que ele faz? Ele fica perseguindo aquele profissional, perseguindo de todas as formas, caçando ele, né. Aí esse cara fica trabalhando pisando como se fosse em ovos. É um ambiente muito pesado e ruim. Então, uma vez teve reunião com vários bombeiros, assim, né, e aí um rapaz falou assim: "Se tiver um profissional que ele o cara manja muito na sua equipe, o que que você faz?" Aí um falou assim: "Ah, eu puxo o tapete dele." Achei estranho aquilo. Eu falei: "Mas por que você puxa o tapete?" "É, porque ele manja muito e aí pode ser que ele pegue meu lugar." É assim que muitas pessoas pensam, infelizmente. Eu falei pra ele assim: "Você tá enganado, meu. Se você tem um profissional na sua equipe que manja muito, a sua equipe vai valorizar. Você vai ter alguém pra consultar, alguém que vai estar dando uma direção à equipe, é legal isso." Mas infelizmente pessoas não pensam assim, né. Pessoas pensam que se tem uma pessoa que tem sabedoria, conhecimento mais que você, essa pessoa vai tirar o seu serviço. Às vezes, a pessoa vai num lugar de trabalho, né, e o outro antigo tem que passar o serviço. O cara não passa, não ensina o serviço, porque ele tem medo do outro tomar o serviço dele. Então pare com isso e seja profissional e seja adulto. Quando você é profissional e trabalha direito, você não perde a sua vaga. E se perder também, você vai achar outra. Pra que isso? Então, nunca, nunca, nunca fique falando mal pelas costas das pessoas. Isso é falta de ética. Quando você fala mal pelas costas de uma pessoa, isso pega mal. É a coisa de menino mesmo, né. Esse profissional, chefes, né, agindo dessa forma. É constrangedor, porque você vê, assim, chefe que não conhece a nossa área, não atua na nossa área, e isso que eu tô falando na área de bombeiro, mas isso aí são em todas as áreas que a gente conhece por aí, né. Uma pessoa você coloca aí o ministro, o cara ele ele é administrativo, fez MBA lá fora, fez não sei o quê, fez tudo lá, e o cara manja muito administração, aí coloca ele pra ser ministério, coloca pra cuidar, por exemplo, do meio ambiente, pra cuidar aí dos médicos, por exemplo. Então, assim, as coisas que não é coerente, entendeu. E infelizmente isso acontece muito no Brasil ainda, seja todas as áreas. O cara tem a faculdade, o cara pronto, vira chefe, mas não é assim, né, cada área é sua, a pessoa tem que investir na sua área, por isso que eu falo, com as pessoas que falam: "Ah, mas você vai gastar dinheiro, você não vai atuar", não meu, você tem que investir na sua área, tem que fazer a excelência, entendeu. Trabalhar com excelência. Como é lindo você ter um profissional, um chefe que conhece a sua área, conhece suas necessidades, isso é maravilhoso. A gente vai chegar lá. Trabalhei com um gerente, que ele fez MBA fora, o cara era o cara, né, o cara. Mas na área administrativa, estava da nossa área, não conhecia nada, não conhecia nada
não conhecia nada da nossa área e aí o que ele fazia? Os profissionais falava para ele que a coisa era assim, 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 mas só que esses profissionais não entendia, né. Então ele achava que ele estava certo, ele saía igual papagaio repetindo as coisas, achava que estava certo. Uma vez eu estava na recepção, assim, e eu vi ele pegando um 38 na gaveta, colocando na cintura, assim, e saiu de fininho. Aí eu falei: "O que esse cara tá aprontando?". Aí daqui a pouco vem o supervisor. O supervisor chega pro VSPP e pergunta assim: "Cadê sua arma?". Aí o cara ficou meio ele tinha deixado na mesa, né, na gaveta. Aí ele falou: "Tá lá na gaveta". Aí ele foi lá, não estava lá, e eu só olhando. Aí nisso, o supervisor leva ele embora, quer dizer, ele foi recolhido, porque deixou a arma na gaveta. Só que é um lugar que só o vigilante tem acesso, o vigilante e os bombeiros têm acesso. Aí eu fiquei olhando. Ele quis dizer assim: "É, o cara não tá cuidando da arma dele". Uma vez, a gente foi fazer ronda lá e estava faltando esguincho, aí no outro estava faltando chave de empatação, então assim, ele ficava tirando as peças pra ver se a gente tá fazendo ronda mesmo, né. Então, aí um dia eu falei pra ele assim: "Ô fulano, eu até entendo isso que você quer estar fazendo, mas você não pode fazer isso, porque se tiver um incêndio lá de grande proporção no tal setor que você tirou um esguincho, você tirou uma chave, a gente vai precisar, como é que faz?". Tem que tomar cuidado, porque essas brincadeiras acaba se tornando séria, né. E esse mesmo gerente, quando eu entrei na empresa, é uma multinacional, quando eu entrei lá, ele foi me apresentar no posto, né. A gente passou sobre a sala de segurança e tinha um CPD. Aí eu falei pra ele assim: "A gente não faz ronda nesse CPD?". Que ele ignorou, né. Aí ele falou: "Não, a gente faz ronda nessa sala?". Era um CPD. Ele falou: "Não". Eu falei pra ele assim: "Mas a gente faz ronda no CPD". Ele: "Eu já falei pra você que não faz ronda aí". Eu falei: "Tudo bem". Passou 3 meses, 3 meses, não, passou 1 ano depois que ele falou isso, pegou fogo nesse CPD. Quando eu cheguei lá, os bombeiros tudo cansado lá, tudo sujo, porque combateu a noite toda lá. O negócio foi embaçado. Ficaram horas lá combatendo, 2 bombeiros. Aí eu falei: "O que aconteceu?". Os caras tudo preto, sujo, né. "Ah, o CPD lá pegou fogo". Eu falei: "Qual CPD?". Ele falou: "Ih", falei: "Ixi, sujou". Pensei comigo: "Sujou". Aí quando eu vi ele assim, ele me viu, ele saiu. Aí daqui a pouco eu vejo o meu supervisor vindo lá e falando: "Carlos, pediram pra recolher você e tal, tal". Eu falei: "Não, já tô sabendo". É, porque ele achou que eu ia entregar ele, né, ele falou que não ia fazer ronda lá. E realmente aquele CPD, bombeiro militar foi lá, né, tal. Colocaram caixa de documento em cima, caixa vazia atrás, do lado de um CPD. CPD ele fica sobre resfriamento, né. Ali ele guarda os dados da empresa, são coisas que eles guardam muito. Eles guardam porque são coisas que é importante para a empresa, né, dados, né, CPD. Então quando ele fica sob um ar-condicionado, sob uma temperatura, e se ele esquenta, pega fogo. E se eu deixar papelão, aí vai pegar fogo mesmo, entendeu. Então aí quando ele falou, eu falei: "Ah, é um menino, né, menino que entra na área, tem que investir na área, né". Então assim, é um menino. Estava em outro serviço também que um engenheiro falou que um bombeiro não precisa de PA, EPR, né, que é onde a pessoa respira. Mas seria assim, um andar que pega fogo e tem muita fumaça, muita pessoas, né, dependendo da fumaça, a situação, o bombeiro não consegue nem tirar as pessoas, nem apagar o fogo. Então assim, você vê assim, tem muito menino na nossa área ainda, mas isso vai acabar. Espero, né, espero. Enfim, é isso. Te enganei no começo, né, mas posso ter te ajudado aí, Deus te abençoe. Eu sei que tem dúvida, comenta aí embaixo que a gente tenta tirar, beleza? Deus te abençoe.